paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus. Como podem ouvir, este é um louvor que está a passar neste momento e estou a ouvir este louvor. E tem uma grande mensagem que diz: não chore, não chore. Quem cuida de você não cansa e nem dorme. E Deus diz que tudo vai passar. Se Deus diz que tudo vai passar, aqui é algo que me chamou muita atenção. Porque o nosso Deus nunca falha e tudo que Ele promete, Ele assim faz. E Ele mandou dizer que vai acontecer tudo aquilo que pedis de coração sincero fizeres. Porque Deus é um Deus que nunca falha. Ele ouve as tuas petições e Ele quer fazer transformação na tua vida. Então, se não tem como orar, não sabe o que dizer, coloca uma palavra de Deus em seu coração, ouve um louvor e o louvor vai falar, vai lhe dar tudo aquilo que você precisa para falar e comunicar com Deus. E se Deus diz que tudo vai passar, é porque Ele acredita que mesmo entrando nós no deserto, mesmo caminhando nós para o deserto, Deus, nosso Deus que nos ama, Ele nos salva do deserto. A sua permanência nesse buraco não será para sempre, será por pouco tempo, porque o Senhor te vê, o Senhor te sente, Ele precisa de ti. Mas a palavra já diz que Deus busca os fiéis desta terra. E eu pergunto, será que você está a agir com fidelidade? Será que você é fiel a Deus? Nós falamos de perdão, falamos de obediência, falamos do amor, falamos de vários princípios que nos traz próximos a Deus. Então há uma necessidade realmente de estar a voltar e a revisar isso, que devemos renunciar. Devemos renunciar. Renunciar é deixar, é mudar, é fazer coisas de forma diferente, é desistir da tua natureza humana. Neste caso estamos a falar de forma espiritualmente, é deixar de crer que tu podes, mas sim Cristo pode. Aquele que está em ti pode todas as coisas e pode transformar, porque nós como ser humano não temos capacidade de transformar a ninguém. Nós ainda que a gente tente, nós não temos esta capacidade de transformar as pessoas, de mudar as pessoas. Eu ouço sempre falo de homens e mulheres, dizem: não, eu gosto daquela pessoa, eu vou estar com aquela pessoa, eu vou mudar a personalidade daquela pessoa. Então, mas isso é um engano total. Mas se esta pessoa nós colocarmos em oração, em nome desta pessoa, nosso Deus, o Santo do Espírito Santo, realmente Ele é o único que tem um poder e domínio sobre todas as coisas, e todas as coisas inclui o ser humano. Então quer dizer que Jesus pode manifestar sim a transformação na vida de quem se permitir. Mas antes disso existe algo que se deve fazer, porque Deus diz na sua palavra, deu-nos o livre-arbítrio. Então quem que pode ser mudado, quem pode ser transformado? Todo aquele que assim assumir e pedir a Deus que faça essa mudança. É preciso nós crermos. Ele não chega e faz mudanças. Nós vimos vários momentos em que Deus fazia seus milagres, curava enfermos. Ainda vimos Deus a falar com o cego e questionou: o que é que queres que te faça? Será que o nosso Deus não sabia realmente o que aquele homem estava a desejar? O que estava a faltar naquele homem? Claro que sim, sabia sim, mas Ele gosta e quer mesmo que nós como homens nos reduzamos. Devemos nos reduzir para que Deus cresça em nós. E quanto mais Deus crescer em nós, aí teremos discernimento, conhecimento de tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Então devemos gerar esta intimidade com Deus. Devemos buscar o Espírito Santo. Há quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas não acredita no Espírito Santo de Deus e diz que não, Jesus é um mero Filho de Deus, não é a Trindade de Deus em um. Então quer dizer que nós devemos orar, pedir para que o Espírito Santo se revele, porque Ele é o da revelação. Ele é que nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Ele é que mostra tudo aquilo que são pessoas, são coisas que estão erradas no nosso caminho. Ele está sempre a proteger-nos, Ele está sempre a instruir-nos qual o caminho, pela leveza, por sinais. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Então eu quero convidar a si, irmão, que você que sofre, você que está neste momento em adversidade, você está com problemas, você está a olhar para a esquerda, está a olhar para a direita e você não consegue sentir firme, você não se sente seguro, você acredita que já ninguém, nem o Espírito Santo está diante de ti. Não, nosso Pai nunca nos abandona, ainda que nos possa repreender, mas nunca nos abandona. Muitos de nós agimos como o filho pródigo, que pediu a sua herança antes do tempo, mas lhe foi dada.
lhe foi dada porque Deus fez entender, só nesta palavra fez-nos entender que Deus não está preocupado com as coisas materiais. Para Deus isto é resto, Deus pode te dar conforme Ele deu ao filho pródigo antes do tempo. E nós sabemos que uma herança precisa um tempo para você herdar. É preciso que alguém morra ou deixe em testemunho, ainda que seja viva ou não, mas qualquer que tenha a ver com herança, nós aprendemos que existe um tempo certo para você receber essa herança. Primeiro é que você tem que ter uma maturidade. Se você não tem uma maturidade, ainda criança, a lei não permite. Só a lei já não permite. Imagina tudo que tem a ver com o evangelho. Não, há uma necessidade de nos prepararmos, há uma necessidade de crescermos, há uma necessidade de nos moldarmos. Quanto mais nós crescemos, mais nos moldamos, a maturidade vem, aí sim nós somos abençoados por todas as bênçãos que o Senhor colocou. Então é muito importante trabalharmos o nosso eu, é muito importante lermos para identificarmos aquilo que Deus diz que sim, que é uma ordenança de Deus. Eu volto a frisar e volto a falar nas ordenanças de Deus, porque irmão, você não vai vencer se não fizer conforme a vontade de Deus. E Deus está sempre a falar e diz: se entrardes, quer dizer que nós devemos entrar, mas quando entramos no deserto, quer dizer que devemos entrar com alegria. Quantos de nós entram no deserto com tristeza? Quantos de nós entram no deserto sem falta de esperança? É claro que sim, quando o embate está lá, seja do assunto que for, quando o embate está lá, nós sentimos a dor. É normal um cristão sentir a dor, mas não vivemos na dor. Então quer dizer que já há um consolo, Deus já advertiu o consolo dele para conosco. Então ele diz que sim. Então quer dizer que nós iremos passar do deserto, mas não devemos temer coisas nenhuma, porque Cristo é maior e Ele pode todas as coisas. Ele é o dono da batalha, Ele vence todas as batalhas em teu nome. Então vamos fazer estas pequenas coisas, vamos nos moldar nestas pequenas coisas, vamos nos transformar nessas pequenas atitudes. E eu creio que transformando-nos nós neste tipo de atitude, que são pequenas, mas trazem grande impacto na vida espiritual de um ser humano, devemos realmente entender esta palavra de Deus, devemos aceitar esta transformação de Deus. Devemos aceitar esta transformação de Deus. E quanto mais nós aceitamos, quanto mais nós oramos e dobramos nossos joelhos e pedimos a Deus, porque nem sempre a gente vê, e dizer: Senhor, apenas diga Senhor, digam comigo: Senhor, molda o meu caráter, molda o meu pensar, molda o meu agir, faça-me andar conforme a tua vontade, Senhor. Se alguma coisa eu tenho feito que não está de acordo com a tua palavra, me faça andar, faça-me andar, Senhor, faça-me ver, para que eu possa servir com zelo e com conhecimento e sabedoria. O Senhor é bom para fazer tais coisas. Então este é o tipo de cristianismo que nós devemos seguir: aceitar a transformação diária, é entrar em turbulências, na adversidade com alegria, não entre com tristeza. Não importa, mas não entre com tristeza. Saia dessa tristeza, saia dessa amargura e seja feliz. Diga que o Senhor é o único que me sustenta, o Senhor é o único que me dá paz, a alegria do Senhor está em mim. Então vamos reconhecer Cristo nas coisas boas, vamos reconhecer Cristo nas coisas más. Quanto mais nós vivemos essa realidade de assumirmos que Deus é dono do nosso trono, Ele toma conta de nós, da nossa essência, conhece-nos conforme Ele diz, desta ponta do nosso cabelo aos pontas dos nossos pés. Então, que dano Ele poderá nos fazer? Nenhum. Mas se confiarmos na sua palavra, se andarmos conforme Ele diz e praticarmos a vontade de Deus. E por último, deseja amar, deseja perdoar, esteja mais próximo de Deus, vista-se da semelhança de Deus, que Deus já nos nasceu, já nos fez semelhante. Então, esta semelhança de Deus estamos a precisar. Não falo de bens materiais, falo de bens celestiais. O mundo acredita que parando, orando, ajoelhando, Deus vai lhe aumentar a prosperidade financeira. Não, Deus já falou em Gênesis, já falou em várias partes da Bíblia, que o homem trabalhará do seu suor, comerá. Então,
tire essa coisa da sua cabeça, mas sim toda a promessa financeira, todas as bênçãos que nós temos fora do Espírito, quer dizer a consequência do nosso comportamento. E qual é esse comportamento? É aquele que já nos foi doutrinado, é aquele que já nos foi concebido pela Bíblia, é aquilo que Deus já colocou lá. Então, como poderemos saber se nós lermos a cada dia um versículo, um capítulo, entendermos e sublinharmos e vestirmos esta semelhança de Deus, porque Deus nos fez um ser especial, Deus nos fez para brilhar, Deus precisa de nós para o representarmos em espírito e verdade, e há uma necessidade de nos unirmos, há uma necessidade de nós olharmos para as bênçãos que o Senhor tem, que são as espirituais, deixam que são as celestiais, deixa as terrenas, que as terrenas virão por si só. Quanto mais bem você faz ao próximo, você recebe bem. Quanto mais você semeia, seja na casa de Deus, seja no irmão, em alguém, você irá receber aquilo que você semeia. E não se esqueça, hoje ainda falei a alguém que estávamos numa conversa e eu disse, sabe, está a acontecer tanta coisa estranha na minha vida, está a acontecer tanta coisa estranha no nosso trabalho, mas sabem, não é tempo de desanimar, é tempo de nós prosperarmos, porque não se coloca vinho novo em odres velhos. Medita nesse versículo, não se coloque vinho novo em odres velhos. Então é preciso que o velho passe, é preciso que o velho acabe para que você sinta a nova vontade de Deus sobre a tua vida. Então o seu odre será novo, está sendo transformado neste momento, estás em processo de transformação. Quando digo estás, não, estamos, todos nós que estamos aflitos, nos sentimos aflitos, estamos neste momento a ser purificados, estamos a ser limpos, estamos a ser transformados, porque o nosso odre, e no nosso odre entrará o vinho novo. Então fica atento, presta essa atenção, fica atento, medite nesta palavra e creia que Jesus é nosso Senhor. E assim sendo, eu quero pedir a Deus para entrar na nossa casa, para que possa morar conosco, para que nos possa transformar a cada dia da nossa vida, porque nós somos cooperadores com Cristo, nós estamos neste mundo, mas não fazemos parte deste mundo, porque somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Irmãos, esta foi a palavra que eu queria trazer para vocês. Bem-aja a todos, até o próximo Life Coach. Muito obrigada, eu sou Madi Malayan.